Olá, queridos companheiros, amigos de estudo e leitura nessa nossa playlist que tem como título Fonte Viva, onde aqui lemos, relemos e buscamos refletir sobre esses temas que nos foram trazidos pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia do grande médium Chico Xavier. Um médium que soube renunciar às suas vontades, à sua vida, para que hoje pudéssemos ter frutos tão intensos do seu trabalho. A mensagem de hoje nos convida a acordar e ajudar. Por isso, ao acordarmos, primeiramente, façamos as nossas orações, buscando Deus, a espiritualidade amiga e ao nosso Mestre Jesus, para agradecer-lhes a oportunidade de mais um dia de estudo, de reflexão, onde possamos colocar esses ensinamentos em nossas vidas diárias. Com a certeza do amparo maior, das bênçãos de Deus que sempre buscamos, antes de tudo, e ao final de tudo, nos entregamos sempre a esse Senhor da vida. Hoje iremos fazer então essa leitura da mensagem número 143, em que Emmanuel nos traz aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 22, Jesus nos dizendo: segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Trânsfugas da evolução cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Trânsfugas, né? Aquele que é desertor, aquele que abandona o seu dever. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra. Se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral. E se atormentados pelas mentiras com que envolve a si mesmos, residem sob as lápidas dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos desse modo o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura na relação das tuas obras de caridade, mas em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Que lição tão esclarecedora para todos nós, que muitas vezes confundimos e tem uma grande diferença. Jesus não recomendou aos cadáveres o cuidado de enterrar os seus cadáveres, e sim os mortos o cuidado
de enterrar os seus mortos. Porque o cadáver é ali o corpo sem vida. É o que a gente pode falar, né? Estendido o cadáver, abandonado a carne. Ele vai falar que, diferente de muita gente, que não ele está tratando de cadáver, mas sim que está morto em vida. Aquele que dorme, aquele que está sempre preso dentro da concha do seu personalismo, do seu próprio eu. Então ele usa aqui aquele que é desertor da evolução. Ele não quer mais, resolveu abandonar a evolução, as suas obrigações. Então ele se fecha na concha do seu próprio eu, ele se ausenta da vida, mesmo vivendo. Quantos conhecemos assim? Se cristalizam, né, no egoísmo ou na vaidade, não quer mais partilhar a experiência comum, não quer mais partilhar junto com o outro. Ou ele está ali, né, numa situação, ele coloca aqui de ouro, né, é aquele que está muito rico, está muito bem, então ele não vai se colocar no lugar do outro, ele não consegue se colocar no lugar do outro, ele fica fechado no mundinho dele. Ele não consegue ter, né, buscar a afinidade, a comunicação com o outro que sofre experiências diferentes. Ele não sai do mundo dele, ele vive no mundo dele e tira o mundo dele como exemplo. Como se fosse só aquele ele entende como natural e normal. Já outras criaturas estão lá no vício, estão lá parados no seu próprio vício. Vício aqui não só o de bebidas, né, nem vícios químicos, mas vícios de comportamento, do próprio egoísmo, da sua preguiça. São aqueles que não saem de si, não compartilham a vida com o outro. E outros até, né, que a gente fala aqui, né, encarceram-se em grandes sombras, se prostrados pelo desalento. Aquele que tem uma vida desalento, eles vivem dormindo no pranto da sua bancarrota moral, que eles mesmos caem. Então eles são as vítimas, e ele vive aquele papel de vítima do mundo social, vítima de Deus. Ele é vítima o tempo todo, se vitimiza cada vez mais e não suporta mais a companhia dos outros. Então esses todos estão realmente residindo numa lápide, né? Numa sepultura, digamos assim, dos enganos fatais. E ele nos convida aqui a participar da luta coletiva. Como que nós não vamos participar da luta coletiva? Como é que nós não vamos sair do nosso mundo e caminhar com o outro? Não seria conviver. Nós não temos como viver isolado, não somos ilhas emocionais, ilhas, né, de pensamento. Precisamos nos comunicar com o outro e ouvir o que o outro tem a dizer. Essa é a troca do aprendizado. Né? Se a gente pode dizer qual a questão da vida, é justamente essa troca de experiências, de entendimento, que nos fazem crescer. Então ele fala, sai de ti mesmo e busca sentir a dor do teu vizinho. Empatia. Se coloca no lugar do outro. É difícil, mas vamos tentar. Como é que será que nós sairíamos melhor daquela situação do que ele? Então é quando a gente se coloca no lugar do outro, vai buscar sentir a dor do vizinho e paramos de julgar, paramos de criticar, porque não existe certo ou errado naquele momento. São as decisões dele, do qual ele vai ter consequência. E nós vamos aprender muitas vezes a não cairmos naquela mesma situação. Então o outro nos traz uma experiência de vida, um modo de viver que nos serve de alerta para que não façamos igual. Porque nós estamos vendo a dor dele. Será que nós viveríamos aquilo sem passar pela dor? Então a gente passa a sair, a sentir a vida do outro, a necessidade que esse outro tem, as angústias que ele vive, e vamos ajudar dentro das nossas possibilidades. Ajude quanto possas, dentro das nossas possibilidades. Essa questão da ajuda
é importante ressaltar como é que nós vamos ajudar, dentro das nossas possibilidades. Então a gente olha uma situação, sente aquela dor e vamos ajudar, mas não aumentando a dor do outro. Muitas vezes queremos ajudar de uma forma de manter o vício do outro, é uma forma perniciosa. Então nós temos que ter discernimento, entendimento, a melhor forma que iremos ajudar. Então ele fala aqui, nós não podemos nos galvanizar nesse eu, né, nos prendermos nessa concha. Então muitas pessoas falam, o mundo está difícil, o mundo só tem maldade, o mundo só tem malícia, e eu vou me trancar em mim mesmo. Aí eu não vou conviver, aí eu não vou fazer a troca, aí eu não vou experienciar a vida. E o que adiantou? Eu estou desertando da vida que Deus me deu para viver? Então é quando a gente vai começar a dormir dentro da nossa própria esfera de pensamento e ali se cria um processo de auto-obsessão. Quando você não oxigena os pensamentos com outros pensamentos, quando lemos um livro, ouvimos as vozes ali de outros autores, filmes, conversas, nós ouvimos outros e vamos nos oxigenando, vamos crescendo, vamos substituindo padrões antigos por melhores que os outros nos trazem. Os outros que nos chegam foi a forma que Deus nos traz uma mensagem. Então ali a gente se oxigena, lá a gente começa a crescer. E vamos lembrar que todos nós somos usufrutuários, né? Usamos do esforço e colhemos o fruto de milhões de existências que nos precederam. Nós não estamos aqui hoje lendo o fruto, né, da existência do Chico Xavier, que é um médium tão querido aos nossos corações, do Espírito Emmanuel. Nós não estamos usufruindo? Da mesma forma, temos que ceder algo de nós em favor dos outros. É quando a gente vai recordar o ensinamento de Jesus. Em se tratando da jornada espiritual, os mortos enterrarem os seus mortos. Nós estamos vivos. Vamos lembrar que nós estamos vivos. Deus é Pai de vivos e não de mortos. Não vamos jogar a terra e nos enterrar antes de completa a viagem, porque a viagem nunca vai ser enterrada, ela vai sempre prosseguir. Essa passagem de Jesus, que causa muita dúvida, né? E se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, que tem como título Estranha Moral, em que vai, né, nos dizer aqui sobre compreender o pensamento de Jesus, sobre os interesses, que os interesses da vida devem prevalecer sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque está de acordo com a essência da doutrina de Jesus. Então, quando em Lucas, também no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, alguém diz a Jesus assim: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tem em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhe para trás, não é digno do reino de Deus. Então, todo esse capítulo vai falar sobre essas questões daqueles que queriam seguir Jesus e cada hora tinham um motivo para dar uma interrupção. Eu vou te seguir, mas espera isso primeiro. Depois, em outro momento, em Lucas também, um outro disse, depois que Jesus convidou, né? Segue-me. Senhor, permite que eu vá primeiro enterrar meu pai? E Jesus lhe respondeu: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, quanto a ti vai anunciar o reino de Deus. Então, na realidade, elas têm um sentido muito profundo, essa fala de Jesus, em que a vida espiritual efetivamente é a verdadeira vida, é a vida do Espírito.
Então ele não diz respeito aqui à matéria, mas à lembrança, né? Ao espírito ausente, aquilo que pertence àquele que quer se deixar enterrar. E é muito importante a consideração em que Emmanuel nos convida aqui a todos, né? Iniciando pelo Evangelho de Mateus, em que deixa os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. A gente lembra sempre desse convite de Jesus a segui-lo, o convite aos discípulos. Por todos aqueles que querem ser seu discípulo, ele fala: segue-me. E cada uns abandonaram a rede, a família, a seguir o Cristo. Mas inúmeras vezes, né, existem o que nós falamos, né, aquilo que a criatura acredita ser verdadeiro, às vezes é até inconsciente, ela acredita ser verdadeiro, mas é uma deserção ao convite de Jesus. Então teve um que falou: vou te seguir, né? São aqueles que falam: vou te seguir de qualquer maneira, mas não param para pensar o quanto que esse seguir significa, de abrir mão, né, de inúmeras situações de conforto da própria vida. É aquele que decide romper com todos os elos de apego da vida material. Ele faz, quando segue-se o Cristo, coloca-se em primeiro lugar a vida espiritual, reconhecendo que somos espíritos imortais num corpo perecível. Dessa maneira, é uma tomada consciente de opção para seguir o Cristo. A gente começa a renunciar primeiro aos confortos da matéria e depois a si mesmo, aos interesses do ego, ao interesse que ainda existe lá dentro de tanto egoísmo, de orgulho e vaidade. Lembrando, né, que Jesus nos disse: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, não tem nem onde descansar. Por isso é necessário avaliarmos essas situações quando falamos que iremos acordar e seguir com Cristo. O outro ainda respondeu para Jesus: Senhor, eu vou, mas deixa que eu primeiro vá enterrar meu pai. É quando Jesus diz, né, deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Naquele momento também precisamos lembrar que existia uma tradição, né, familiar, que se perpetuava, né, a fim de manter os privilégios religiosos do parente, do pai. Então, aquilo era uma tradição do povo hebreu, como existe até hoje, do filho mais velho. Então, Jesus vai propor ali aquele que diz que vai seguir, mas primeiro vai cumprir com o seu ritual, com a sua tradição. Ele propõe a ruptura com esse passado na realidade. Jesus nos traz um padrão novo. Então, nós lembramos aqui daquelas pessoas que aguardam que tudo se ajeite na vida, que vamos resolver tudo, né? Depois eu vou servir a Deus. E a gente até pergunta, às vezes a gente vê uma criatura questionando determinados horários, né? E não consegue encontrar um horário para frequentar a casa espírita, para levar os seus filhos, porque primeiro quer que toda a sua vida social e material esteja completamente organizada. E aí a gente se questiona, temos condições quando pensamos assim? Então, é um processo de nos avaliarmos, em que posição nos encontramos. O outro também disse ao Senhor: vou te seguir, mas deixe-me despedir primeiro do que estão em minha casa. E foi quando Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então ele vai usar, né,
essa passagem, essa forma de comunicação dessa parábola para falar do caminho do discípulo. Então, o ser discípulo é alguém tão concentrado naquilo que ele está fazendo, na sua missão, quanto o agricultor que ara a sua terra. Ele coloca a mão no arado e não olha mais para trás, ele está concentrado no que ele está fazendo, porque senão aquele risco vai sair torto. Vocês já viram como é que é, né? Coloca a mão no arado, você vai empurrando o arado para que depois venha a sementeira, que ele é um risco, ele está concentrado naquela linha, ele tem foco. Então, esses são os discípulos imperfeitos quando faltam alguma qualidade em si necessária para seguir o Cristo. Esse texto, né, que Jesus apresenta no Evangelho, que nos foi apresentado por Jesus nos Evangelhos, não possui nome. Nós vemos aqui pessoas desconhecidas que Jesus convidou para que fossem seguir com ele o caminho. E a gente sabe por que não foi colocado nome? Vamos parar para pensar. Por que não tem nome? Porque nesse momento nós podemos colocar o nosso nome em alguma dessas situações. Por isso não tem nome, porque está aberto. Então a gente vai analisar a nossa vida, vai ver como é que é o nosso comportamento quando Jesus nos convida a caminhar com Ele, a acordar, né? Acorda e ajuda. E a gente fala assim, agora eu não posso, porque eu ainda estou dormindo aqui encastelado no meu próprio eu. Então a gente começa, será que eu sou esse primeiro que não consigo abandonar os interesses dos bens materiais para seguir Jesus? Será, né, que eu não sou igual esse segundo, que não consigo ter uma ruptura com o meu passado? Eu ainda estou presa a uma série de crendices, preconceitos e ideias errôneas? Ou se eu sou parecida com esse terceiro aqui, que eu não consigo me concentrar do meu dever com Deus? Eu ainda não consigo ter um foco, e por isso que eu não consigo seguir ao Cristo. Então, companheiros, que possamos realmente nos avaliarmos com isenção de ânimo e repararmos se ainda estamos dormindo dentro dessas necessidades criadas, ilusórias, para nos mantermos afastados do Cristo. Que possamos acordar enquanto é tempo, sacudir essas poeiras do passado e nos colocarmos com a nossa mente em alerta com o Cristo, com a certeza que assim seremos filhos de Deus, filhos vivos junto com outros vivos, compartilhando as nossas experiências e a dos nossos companheiros. Que dessa maneira possamos nos despedir com sentimento de muita gratidão a todos esses espíritos que nos precederam em suas tarefas de amor. Muito obrigado, realmente. Graças a Deus.